primeiro ponto para mim é o seguinte: nós temos que aprender a viver em meio às dificuldades. Não estou falando de se alegrar ainda, a conviver, a aceitar, admitir, né, a realidade de que existem dificuldades inerentes, entendeu? Da vida conjugal, da vida familiar, simplesmente pelo fato de nós estamos vendo um mundo caído, um mundo imperfeito, em que nem tudo acontece como a gente quer. E aquela ilusão, entende? Aquela fuga da realidade que muitos tiveram ao iniciar um relacionamento e desistir no meio do caminho, é porque eles estavam realmente iludidos. Porque a vida, ela traz dificuldades. Aqui você está diante de uma história muito interessante, a história de Isaac e Rebeca. Eu não vou puxar muito lá para trás, do início desse relacionamento. Eu vou trabalhar um pouquinho nesse capítulo aqui. Eles estavam enfrentando o que todas as famílias enfrentam, de uma maneira ou de outra, mais cedo ou mais tarde: dificuldades, adversidades. E esses problemas, muitas vezes, é aí que está o início de um problema que muitas vezes rouba a alegria do relacionamento conjugal. A dificuldade que nós temos de aceitar problemas. Sobrevindo fome à terra. Sobrevindo fome à terra. Além da primeira, a vida nos dias de Abraão. Foi Isaac a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Então já começa por aí, gente. O Filho de Deus, não tem ilusão, quando houver fome na terra, ele também vai sofrer o impacto disso. Quando o país entra em crise, quando começa a surgir desemprego, aqueles que têm comércio aqui, quando começa a ver as vendas caírem, os problemas se avolumam, as contas, as dificuldades. Aqui, meus queridos, você está vivendo um período de crise. Fome na terra. Tudo ficava mais difícil. Tudo ficava mais caro. As pessoas tinham que mudar de uma cidade para outra atrás de comida, para poder sustentar seus familiares. Então, sobrevindo fome à terra, Isaac foi impactado pelas adversidades, pelas dificuldades. E assim ele foi até Gerar, se ver com Abimeleque, rei dos filisteus. Essa questão da dificuldade, principalmente para nós aqui no mundo ocidental, isso é um problema, gente, mas é um problema que eu vou falar, tem sido raiz de muitos outros problemas, e você vai ver como isso tem tudo a ver com o que eu vou falar aqui da vida conjugal. Nós crescemos numa cultura católico-romana, nossos queridos, muitos de nós aqui, a maioria de nós aqui, crescemos, e você tem que admitir que há algumas crenças, né, que nós trouxemos de lá. Que diante de adversidades, diante de dificuldades, diante de problemas que você enfrenta, aquele sentimento de culpa, aquela associação de castigo, isso está lá, está embutido lá. Com o surgimento dos pentecostais, isso aflorou um pouco mais. No meio pentecostal, há uma polarização muito grande dessa questão. Tempo de bonança, tempo de fartura, está totalmente associado com bênção de Deus. E tempo de dificuldade, de adversidade, está associado com maldição de Deus. Isso veio caminhando o pentecostalismo e tomou proporções únicas na história do cristianismo desses 2000 anos, no neopentecostalismo. Nunca na história do cristianismo, especialmente em países da América Latina como o nosso, a fé evangélica é uma fé impregnada de uma polarização, em que você ter sucesso financeiro, sucesso na sua carreira, a sua empresa prosperar, isso é bênção de Deus. E você passar por adversidades, quando entra a crise, os problemas, isso é maldição. E nós não percebemos, gente, isso está formatando a fé das pessoas. E mesmo nós, presbiterianos, que temos uma consistência teológica, não tem nada a ver com esse negócio, uma profundidade tremenda que nós temos, muita teologia que nos ajuda, nos auxilia nessas horas, que não deixa a gente cair nessa heresia, que é autodestrutiva para a nossa fé, mas mesmo assim eu percebo cada vez mais como que nós presbiterianos estamos engolindo essa propaganda. Quando nós ligamos a televisão, todo dia você vê pregadores falando. Eu falo 1 hora aqui e você vai ter centenas de horas falando lá em casa isso. Você precisa ter sucesso. Você tem que ser bem-sucedido, porque a bênção de Deus está aqui. E hoje já não é mais pela culpa
que muitas vezes era usada no passado, mas pela ambição que as pessoas são fisgadas nesse anzol e presas a essa mentira. A ambição de ficar rico, a ambição de ter sucesso. Então as igrejas, muitas vezes, do neopentecostalismo, trazem esse requisito lá do catolicismo romano, esse sincretismo de fé, de crença, entrou no pentecostalismo e agora aflorou de uma maneira única na história. E é exclusivo nosso isso é dos países como os nossos aqui, entendeu? Terceiro mundo. Isso é da América Latina. E nossa fé presbiteriana está embutida com esse negócio. Nós não sabemos lidar com o sofrimento. Nós no mundo ocidental temos dificuldade, mais que no mundo oriental. Qualquer tipo de sofrimento, nós não sabemos lidar. Eu sou fruto dessa época, eu também sou geração Tilenol. Eu não sei lidar com o sofrimento, eu não sei lidar com as dificuldades. Eu me coloco também como a nossa geração. As dificuldades fazem parte. Eu fiquei impressionado outro dia. Você sabe que existe uma reunião mundial de Lausanne, na Suíça, e teve agora há pouco tempo outra, com representantes do mundo inteiro, mais de 4.000 líderes, de todos os países, continentes, da fé bíblica, fé coerente, evangélica, não essas coisas que a gente vê por aí, e tratar de vários assuntos. Dentre eles, foi abordada a questão dessa grande reunião mundial, já teve várias, foi tratada a questão da igreja perseguida. Nós tivemos agora, domingo passado, eu não abordei isso porque eu vou trabalhar numa série, é um assunto tão complexo, mas que vai nos ajudar bastante. Foi o DIP, que é o Dia da Igreja Perseguida. E lá, os líderes, né, das igrejas no mundo ocidental, Europa, América, as Américas do Norte e do Sul, discutindo uma maneira de impedir qualquer tipo de perseguição. E discutindo lá então um meio, seja político, seja pela força do homem, de impedir que haja qualquer tipo de perseguição. E lá os líderes ocidentais discutindo esse assunto, era a pauta da reunião. Se levantou um homem, lá do Oriente, e pediu a palavra. Quando ele pediu a palavra, ele disse assim: vocês estão todos errados. Mais ou menos isso resumindo, né? E ele começou a falar, isso é incompatível com a Bíblia. Esse não é o projeto de Deus. E aí ele contou a história dele. Ele era um muçulmano convertido ao cristianismo. E o que está acontecendo lá nos países muçulmanos? Nós estamos vendo gente sendo executada, enforcada, perseguida o tempo todo. A gente se esquece, gente, do que está escrito na Bíblia. A nossa fé está tão impregnada com esse conceito de sucesso, e que a gente não pode nem ouvir falar de sofrimento, e a gente quer tirar isso de qualquer forma, que se esquece que isso faz parte, gente. Isso está no pacote. Não tem como tirar isso. Tirar isso desconstrói toda a nossa fé. Desconstrói tudo aquilo que a Bíblia fala. Se torna uma pseudo-fé. Não tem nada a ver com a fé bíblica. Vou explicar por quê. Deus utilizou as perseguições para trazer o cristianismo, para que o cristianismo sobrevivesse e se espalhasse por toda a terra, durante esses 2000 anos. Se você vê a história do cristianismo, foi por meio de perseguição que o evangelho se espalhou lá na igreja no início, em Atos. Foi por meio de perseguição que atravessou o continente e foi para a Europa. Foi por meio de perseguição que da Europa eles atravessaram o oceano e vieram para a América do Norte. E assim a fé foi se espalhando pelo mundo. E um muçulmano, gente, que não ouve o evangelho, mas quando vê um cristão dando a sua vida pela fé evangélica, ali você tem o verdadeiro mártir. E eles estão sendo tocados por isso. Pessoas que poderiam facilmente dizer não à fé cristã, morrem por ela, e eles estão sendo usados como semente do evangelho nesses países muçulmanos. E ele era um muçulmano convertido ao cristianismo. Ele diz o seguinte: não tem como parar a perseguição. Só tem uma maneira: para de pregar o evangelho. E o que foi trabalhado ali foi o seguinte: o sofrimento, algo assim que é inconcebível a nós, e principalmente nós ocidentais, isso. Porque na cabeça nossa não entra, não encaixa no pacote de dificuldades, sofrimento. E pelo contrário, as pessoas estão buscando a fé para se livrar de dificuldades e sofrimento, e não sabem que existe dificuldade e sofrimento inerente à fé cristã. Existe dificuldade e sofrimento inerente de quem vai trabalhar, inerente de quem se casa, e por nós não aceitarmos isso, a pessoa embute assim: eu nasci para ser feliz.
Eu não quero nenhum tipo de dificuldade. Então, se o meu emprego está trazendo qualquer tipo de incômodo, o que eu faço? Peço as contas. Peço as contas, peço as contas, peço as contas. Mas o que isso tem a ver com casamento? Isso está tão embutido em nós que no casamento, quando eu encontro qualquer tipo de dificuldade, o que eu faço? Peço divórcio. Eu não casei para ter dificuldade. Eu quero ser feliz. Entendeu? Então, percebe que isso está embutido. E a gente não percebe, mas tem pessoas que têm essa mentalidade, essa polarização. Então, se tudo estiver indo bem, Deus está me abençoando. Se não, é mão de Deus, é maldição. Toda essa heresia que é trazida para dentro da nossa fé, atrapalha a nossa caminhada cristã, atrapalha tudo que nós fazemos na nossa vida, atrapalha o nosso casamento, porque nós não sabemos conviver com coisas que incomodam. Nós não conseguimos viver com nenhum tipo de espinho. E Deus, claramente na Bíblia, colocava espinho na vida dos seus filhos, porque Ele tinha um propósito maior.